E aí pessoal, aqui quem fala é André Cadori e esse é o About Money. E antes de começar esse vídeo, como sempre, eu quero pedir aquele like e também uma inscrição aqui no nosso canal, caso você ainda não seja um inscrito. E nesse vídeo eu estarei novamente trazendo participações acionárias de grandes investidores. No caso, nesse vídeo será um grande influenciador, um dos maiores influenciadores de finanças do Brasil. Eu estou falando do economista sincero Charles Wicks. Todos os meses ele traz no seu canal a sua carteira de investimentos. E nesse vídeo eu estarei analisando e trazendo as posições acionárias que ele tem na sua carteira do aposentado, onde ele busca ter uma renda mensal interessante fazendo investimentos para o longo prazo. Ou seja, vai se tratar de ativos interessantes para receber dividendos e para ter renda. Então, se você quer achar ações mais explosivas, você não vai achar na carteira dele. No caso, a sua carteira na parte acionária, ele tem 11 empresas que eu estarei trazendo. Eu vou trazer as 11 empresas, eu vou dar o preço médio de compra dele, que ele está tendo, e o tanto de valorização que ele tinha até aquele dia que ele gravou o vídeo. E também eu irei calcular mais ou menos quanto de rentabilidade ele tem com base no preço atual. Além de tudo, eu vou dar os percentuais em cada posição, tanto na carteira se tratando apenas das ações, também como o percentual da sua carteira total de investimentos, que daí é um percentual bem mais reduzido. Lembrando que nada nesse vídeo vai se tratar de uma recomendação de compra, manutenção ou venda de nenhum dos ativos apresentados, é apenas um vídeo de interesse informativo. E a 11ª colocada, a última posição do investidor, está na Engie, a Engie 3, onde ele tem um percentual da carteira total de apenas 1,72%. E se tratando da sua carteira na parte de ações, equivale a 4,67% de sua carteira de investimentos. Ele tem uma quantidade total de 600 ações acumuladas da Engie e um valor de mercado que dava aproximadamente R$24 mil, mais ou menos, no último dia que ele gravou esse vídeo. Seu preço médio atual é R$ 38,85 aproximadamente. Olhando a cotação da Engie no momento atual que eu gravo esse vídeo, ela está sendo negociada a R$ 46,30. Ou seja, de lá para cá ele está com uma valorização nesse investimento, considerando seu preço médio, de aproximadamente 20% de valorização. Um resultado muito interessante de lá para cá. E para quem ainda não conhece a empresa, a Engie Brasil Energia S.A., juntamente com sua controlada, ela gera, comercializa energia elétrica no Brasil inteiro. A empresa opera 76 usinas, incluindo 11 usinas hidrelétricas, uma usina termoelétrica, 50 parques eólicos, 3 de biomassa, 9 usinas fotovoltaicas e solares e 2 pequenas centrais hidrelétricas. Segundo o site Investinpro, a empresa tem o IFR sugerindo que a ação está em território sobrecomprado. Porém, a empresa, positivamente falando, é negociada a um múltiplo de lucro baixo, é um player proeminente no seu setor de energia renovável e eletricidade e manteve bom pagamento de dividendo durante mais de 25 anos consecutivos, algo bem interessante e raro de se ver. E se tratando de cotação, nos últimos 10 anos a empresa surpreendeu com uma valorização de quase 200%, mesmo sendo uma empresa elétrica e considerada de distribuição de dividendos. Ela tem um retorno atual não tão alto assim, apenas 3%, mas pelo menos é positivo. Sua relação PL está em 11 vezes devido à qualidade da empresa em comparação com outras empresas elétricas, que tem uma relação PL mais baixa e tem uma receita de mais de 11 bilhões de reais e um lucro líquido acumulado no período que passa dos 3 bilhões de reais, números interessantíssimos. Agora, se tratando de potencial de upside, não está tão interessante assim. Segundo o Investinpro, ela tem um potencial de baixa, de menos 2%, com um preço-alvo de R$ 45,10 por ação, sendo que hoje ela negocia R$ 46,30. Ou seja, ela subiu tanto que o site não está vendo tanto potencial de alta ainda. E indo para a 10ª maior participação acionária está na Vale, a Vale 3, onde ele tem um preço médio de R$ 60,95 por ação, ou seja, ele está perdendo dinheiro. No momento que ele gravava o vídeo, ele perdia 12%. Vamos ver atualmente quanto que ele está perdendo.
Ele tem 500 ações acumuladas e um valor de mercado naquele momento que ele gravou o vídeo que passava de R$26 mil em valor de mercado. 1,90% da sua carteira total e 5,15% da sua carteira só na parte de ações. Como o seu preço médio está na casa dos R$60 e hoje ela é negociada a R$ 55,20 por ação, ele estaria perdendo nesse tempo 8,50%. Então seu prejuízo diminuiu com relação ao momento que ele gravou o vídeo, mas ele continua perdendo pelo menos 8% nessa operação com a Vale, pelo menos em termos de cotação. A gente não sabe os dividendos que foram recebidos nesse tempo. E antes de continuar passando informações sobre a Vale, eu gostaria de trazer a plataforma que eu utilizo aqui no canal para trazer todas essas informações aqui para vocês. Eu utilizo a plataforma Investing Pro e através dela eu consigo acesso a informações que a maioria dos outros sites não tem, tanto gratuitamente como até a outros sites pagos. São informações muito detalhadas e muito específicas, como informações sobre as posições acionárias de grandes investidores, momentos de entrada e de saída, detalhes contábeis e números que você jamais teria acesso em outro site, filtros de ação que te ajudam a chegar a uma lista precisa de ações baseado no seu critério de investimento, enfim, detalhes muito precisos. Além de tudo, você tem acesso a carteiras de investimento recomendada que dão os momentos de entrada e de saída dos ativos utilizando inteligência artificial, ou seja, baseado apenas na lógica e na racionalidade e nos números das empresas, sem levar em conta fatores emocionais que podem atrapalhar os seus investimentos, algo muito preciso. Além de tudo, você tem acesso ao Warren AI, que é a inteligência artificial do Investing Pro, que te ajuda a responder qualquer questão sobre o mercado financeiro que você possa imaginar. Qualquer informação que você perguntar, você terá a sua resposta. E se você quer essa plataforma que me ajuda a investir e já ajudou tantas pessoas, clique no link na descrição aqui e adquira a sua com 15% de desconto. Ou digite o cupom CADORIPRO aqui do canal e tenha 15% de desconto na sua compra, no seu plano. E a Vale, para quem ainda não sabe, o que eu acho extremamente difícil, é uma empresa que, em conjunto com as suas subsidiárias, produz e comercializa pelotas de minério de ferro e minério de ferro para uso de matéria-prima na siderurgia nacional e também internacional. Ela vende muito para a China. Ela está sendo negociada hoje a um múltiplo de lucro relativamente baixo e barato, pagando excelentes dividendos ainda, e é um player proeminente no seu setor, um dos melhores, se não a melhor empresa do mundo inteiro em minério de ferro, com o minério de ferro mais puro do mundo. Além de tudo, ela manteve bons dividendos durante mais de 20 anos consecutivos, números excelentes. Se tratando de cotação, a empresa acumula em 10 anos, junto com os dividendos, uma valorização superior a 480%. Números excelentes. Retorno de dividendo atual, yield atual na casa dos 8,6%, uma relação PL de 7,5 vezes, receita passando dos 200 bilhões de reais, um volume imenso, e um lucro líquido acumulado no período de mais de 30 bi, números excepcionais. E se tratando de upside, segundo o site Investing Pro, ela teria um upside de mais de 40%, com o preço-alvo de R$ 77,59 por ação, que hoje ela está sendo negociada a apenas R$ 55,20, e já faz um bom tempo que ela está travada ainda nesse preço. E indo para a nona posição de Charles, nós temos o Itubi 4, que é o Itaú Unibanco, onde ele tem um preço médio de R$ 25,00 por ação compradas. Tinha 45% de valorização até o momento que ele gravou o vídeo, já vamos ver qual seria a rentabilidade atual, e R$ 29 mil aproximadamente investidos em 800 ações acumuladas. Equivale a 5,64% da sua carteira de ações e apenas 2% mais ou menos da sua carteira total de investimentos. E olhando para a cotação do Itaú, percebemos que ele está hoje cotado a R$ 37,73. Ou seja, considerando seu preço médio, ele está com uma valorização excelente de quase 50%, 49% mais ou menos de valorização de lá para cá, uma rentabilidade muito boa. E a próxima posição acionária dele de maior relevância
está na Taesa, a TAI11, com o preço médio de R$ 36,32 por ação. Ele estava perdendo mais ou menos 6% até o momento que ele gravava o vídeo. 1.200 ações acumuladas e um valor de mercado que passava dos R$ 40 mil investidos apenas nela. 7,91% da carteira de ações e 2,91% do total dos investimentos. Olhando a cotação da Taesa, percebemos que hoje ela é cotada R$ 35,03 por ação, ou seja, de lá para cá não mudou muita coisa, ele continua perdendo dinheiro, porém acho que ele deve estar perdendo uns 3% mais ou menos, não chega a um percentual de 6% como antes. A transmissora Aliança de Energia Elétrica, Taesa, opera e mantém instalações de transmissão de energia elétrica no Brasil, operando aproximadamente uma extensão total de mais de 15 mil quilômetros de linha de transmissão. A empresa está com margens de lucro bruto impressionantemente altas, é negociada a um índice PL baixo em relação aos seus resultados, é negociada a um múltiplo de lucro baixo também e está pagando também bons dividendos para os acionistas atualmente. E segundo o site Investinpro, o potencial de alta dela é de mais de 34%, com um preço-alvo de quase R$ 48 por ação. Hoje ela negocia R$ 35, então tem uma distância interessante caso isso se concretize no futuro. Em termos de cotação, a ação já se valorizou quase 400% em 10 anos. Lembrando que também está embutindo dividendos. Retorno com dividendos atual de 7,8%, relação PL de apenas 7 vezes, uma receita que quase chega a 4 bilhões de reais e um lucro líquido acumulado de 1,6 bilhões aproximadamente. E a próxima posição do investidor está na ISAE4, com um preço médio de R$ 24,81, ele perdia 7% até o momento que ele gravava o vídeo, com 1.900 ações acumuladas e mais de R$ 43 mil investidos. Aproximadamente 8,49% da sua carteira de ações e 3,13% do total. A ISA-CETEP, companhia de transmissão de energia elétrica paulista, atua no negócio de transmissão de energia elétrica no Brasil. Em 2022, ela tinha uma capacidade total instalada de transformação de mais de 84 mil megawatts, juntamente com linhas de transmissão de mais de 21 mil quilômetros de distância. A empresa é negociada hoje a um índice PL baixo em relação aos seus resultados no curto prazo, além também de ser negociada a um múltiplo de lucro relativamente baixo e pagar excelentes dividendos para os acionistas. O único ponto negativo, segundo o Investinpro, é que os analistas esperam menos vendas para esse ano. E segundo o Investinpro, seu potencial de alta está na casa dos 11,5%, com um preço-alvo de R$ 26 por ação, sendo que hoje ela negocia R$ 23,31 por ação. E a próxima posição do investidor está no Banco do Brasil BBAS3, onde ele tem 8,64% da carteira de ações e 3,18% da carteira total. Aproximadamente uns R$ 44 mil estavam investidos nessa empresa na última vez que ele gravou e 2.080 ações acumuladas. O seu preço médio é R$ 21,42 por ação, então é um preço bem interessante. Então, mesmo com toda essa queda que o Banco do Brasil teve recentemente, ele ainda estava com o seu preço médio num preço interessante, que ele está com um lucro mais ou menos de uns 3,20% com base no seu preço médio, o preço atual que é R$ 22,43 por ação. Então essa queda pode ter feito ele perder dinheiro, mas ele ainda continua no positivo. O Banco do Brasil, em conjunto com suas controladas, fornece produtos e serviços bancários para pessoas físicas, jurídicas e o setor público brasileiro. Lembrando que ela é a ação mais antiga da Bolsa de Valores e uma das empresas, se não a empresa mais antiga do Brasil inteiro. A empresa elevou dividendos durante 4 anos consecutivos. O valuation está mostrando um forte rendimento de fluxo de caixa livre para o acionista e ela também está sendo negociada a um múltiplo muito baixo. Olhando de ponto negativo, apenas os analistas estão revisando para baixo as suas estimativas de resultado, mas a cotação acho que já acompanhou todas essas projeções tão negativas. Se tratando de upside, o upside é de mais de 22% com um preço-alvo de quase R$ 28 por ação.
Hoje ela negocia 22,43 depois de toda essa queda que ela teve. Nos últimos 10 anos ela se valorizou junto com os dividendos mais de 300%. E ela continua com um yield de 10% e uma relação PL de apenas 4 vezes, muito baixa. Gerou mais de 92 bilhões de receita e mais de 34 bilhões no acumulado de lucro líquido da companhia. E indo para a próxima posição, vamos para a Alupar, a Alup 11, onde ele tem um preço médio de R$ 29,53. Ele tinha uma valorização de mais ou menos 1% até então, até o momento que ele gravou o vídeo. 1.500 ações e mais de 45 mil reais investidos na Alupar. Dava mais ou menos 8,73% da carteira de Charles e 3,22% da carteira total dele. A Alupar Investimentos S.A., por meio das suas subsidiárias, atua na transmissão, geração e desenvolvimento de negócios de energia elétrica no Brasil, Colômbia e também no Peru. Suas margens de lucro bruto são impressionantemente altas. É negociada a um PL baixo em relação aos seus resultados, mostrando quão barata está, e seu valuation implica em um forte rendimento de fluxo de caixa livre para o acionista, além de ser negociada a um múltiplo de lucro muito baixo. Porém, o seu potencial não é tão positivo assim. Segundo o site InvestPro, ela não tem um potencial tão interessante de alta, ao contrário, tem um potencial de baixa de 1,5%, segundo o site, com um preço-alvo de R$ 30,62, hoje ela negocia R$ 31,08. Nos últimos 10 anos, a valorização é muito significativa, mais de 216% de valorização. Atualmente, seu dividendo não é tão alto, mas é positivo, tem uma relação PL baixa de apenas 9 vezes e mais de 4 bilhões de receita, além de um lucro líquido acumulado no período de quase 2 bilhões de reais. Próxima ação da carteira dele é o Banco do Brasil Seguridade, o BBSE3, onde ele tem mais de 10%, 10,24% da sua carteira de ações apenas do Banco do Brasil Seguridade e 3,77% do portfólio total. Ele tinha mais ou menos 52 mil investidos, 1.500 ações da empresa e um preço médio de apenas R$ 23,09 por ação, sendo que a ação já subiu muito de lá para cá. Se considerarmos o preço médio dele até agora, hoje a ação cotada é R$ 36,51 por ação, ele já teria uma valorização muito alta, de mais de 56% de valorização. Ou seja, ele já ganhou muito dinheiro investindo no Banco do Brasil Seguridade, fora os pagamentos de dividendo. O Banco do Brasil Seguridade Participações S.A., por meio de suas controladas, atua nos negócios de seguros, previdência e debêntures no Brasil. A empresa atua também no segmento de segurança e corretagem. Hoje ela é negociada com alto rendimento para o acionista, além de ter recompras de ações muito agressivas. Também é negociada um índice PL baixo em relação aos seus resultados no curto prazo e também negociada um múltiplo de lucro muito baixo. Nos últimos 10 anos, a ação já se valorizou mais de 140%. Seu retorno com dividendos atualmente é na casa dos 10%, relação PL de 8 vezes, receita passando dos 10 bilhões de reais e um lucro líquido acumulado para o acionista de mais de 8 bilhões. Próxima posição em destaque temos a Itaúsa e TSA4, onde ele tem um preço médio de R$ 9,39 por ação, mais de 5.200 ações que davam R$ 56 mil reais aproximadamente investidos na Itaúsa, 10,88% da carteira de ações e 4,01% do portfólio total dele. A cotação hoje da Itaúsa está na casa dos R$ 11,12 por ação. Olhando a valorização que ele teve na empresa até agora, não é tão alta em comparação com as outras empresas, mas dá pelo menos os seus 18% de valorização de lá para cá. A Itaúsa S.A., por meio das suas controladas, atua no mercado financeiro e industrial no Brasil e no exterior. É uma holding. A empresa oferece produtos de crédito e outros serviços financeiros para clientes pessoas físicas e jurídicas. A empresa controla diversas empresas, mas o seu carro-chefe ainda é o Itaú. A empresa elevou dividendos por 4 anos consecutivos, é negociada um múltiplo de lucro baixo, negociada com índice PL elevado em relação aos resultados de curto prazo, mas está pagando excelentes dividendos.
Não são super dividendos, na verdade nunca foram, mas estão até mais ou menos interessantes. Valorizou junto com os dividendos 300% em 10 anos, tem um retorno de 6% atual, 7,9 vezes o seu PL, receita de mais de 8 bi e lucro de mais de 15 bilhões de reais. Próxima posição de relevância temos a VIVIT3, que é a Vivo, a telefônica. Ele tem um preço médio de R$19,95 na empresa, ou seja, ele ganhou muito de lá para cá, porque ele tem mais de 2.160 ações e R$64 mil investidos naquele dia. Vamos ver quanto ele teria de valorização até agora. 12,44% da carteira de ações e 4,58% do portfólio total dele. Considerando mais ou menos o seu preço médio, então até o preço atual da cotação, ele teria uma valorização de 54%, ou seja, está ganhando muito dinheiro investindo na VIVIT3. E para finalizar, a maior posição de todas de Charles está na SAPR4, que é a Sanepar, onde ele tinha mais de 13.200 ações na sua carteira, mais de R$88 mil investidos. Seu preço médio é bem baixo, apenas R$ 3,95 por ação, sendo que ela subiu muito de lá para cá. Ele tem mais de 17,20% do portfólio somente na Sanepar, 6,34% do portfólio total de investimentos dele. E como a gente pode ver, hoje ela é cotada a R$ 7,41 por ação, então ele está ganhando mais de 90% investindo na Sanepar com o seu preço médio. Ou seja, ele está muito bem investindo em Sanepar, assim como a maioria das ações da carteira dele, que ele está muito bem. Mas enfim, pessoal, o vídeo é esse e espero